Amados irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias juntamente comigo no livro de Atos. Nós leremos o capítulo 21, no verso 1 ao 16. Atos 21, do 1 ao 16. Hoje, com alegria, sigo na série de mensagens no livro de Atos que o amado pastor Renato tem pregado. Esse livro tão precioso que nos ensina tanto. Atos 21, de 1 a 16. O texto diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ter descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a sua palavra. Pedimos que, agora que ela foi aberta, que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine a minha mente, ilumine o meu coração, para então iluminar a sua igreja. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 5 dias atrás, 12 de agosto, nós completamos 166 anos da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais especificamente da chegada do nosso missionário Ashbel Green Simonton aqui no Brasil. Em 1859, então, aquele homem jovem, apenas 26 anos, alguém frágil de saúde, desembarcou sozinho no Rio de Janeiro. Não conhecia a língua local, não tinha apoio institucional local também, não havia nenhuma garantia humana para aquele missionário. Mas havia uma convicção ardente no seu coração: Jesus Cristo precisava ser anunciado nessas novas terras que ele desembarcara. E assim começa então a semente da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Silva Jardim, claro, não é? Por isso, então, que o mês de agosto é o mês de missões na IPB, o mês que a nossa história missionária começou. E não por acaso, neste mesmo mês, agosto, a nossa igreja local completa 67 anos de organização. Simonton chegou ao Brasil, semeou do Evangelho aqui nestas terras, e nós colhemos aqui, hoje, no púlpito, nos bancos, nas famílias e nas gerações. Mas, diante disso, nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: por que Simonton veio? Ou então, por que Paulo seguiu para Jerusalém, mesmo sabendo que lá ele encontraria sofrimento? Por que alguém deixa tudo para pregar o Evangelho? Eu imagino que essa pergunta ecoa no seu coração, depois que nós estamos passando tantos domingos vendo vídeos missionários, não é? Na hora da dedicação.
A resposta é simples, mas é muito profunda. A missão custa, mas vale. A missão custa, mas vale. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero mostrar que a verdadeira missão é movida pelo amor. A verdadeira missão exige obediência e ela é sustentada em comunidade. E que no fim, toda obra, toda a frutificação da obra missionária vem exclusivamente de Jesus Cristo. Se o custo da missão é alto, precisamos então entender que o que realmente move alguém a pagar esse preço que é tão alto. E aqui nós aprendemos a primeira lição, a primeira nuance, a primeira marca dessa mensagem. O missionário verdadeiro é movido pelo amor e não pela segurança. O missionário é movido pelo amor e não pela segurança. O primeiro verso começa com uma expressão que à primeira vista, quando nós lemos muito rápido, pode parecer muito simples, mas ela carrega uma profundidade emocional. Depois de nos apartarmos. O texto grego traz aqui para apartarmos uma ideia de separação dolorosa. É como se alguém arrancasse alguma coisa de dentro de si. Com dor, com pesar, não é algo simples. A separação entre Paulo e os presbíteros de Éfeso não foi algo leve, mas foi uma ruptura rogada a lágrimas, rogada a tristeza. Eles haviam chorado juntos, eles haviam orado de joelhos, eles haviam se abraçado com afeto, e mesmo assim, Paulo parte. Mas Paulo vai em missão não porque ele está tranquilo, não porque ele tem garantias de que será bem sucedido, de que ele será bem recebido onde quer que ele chegue, mas Paulo parte porque ele ama o Evangelho, e ama as almas que ele sabe que ainda não ouviram o Evangelho. Esse é o impulso verdadeiro da missão. Ele é arrancado do seu lugar, não por uma estratégia de crescimento simplesmente, mas por amor. O amor nos leva a obedecer mesmo quando isso significa deixar para trás pessoas que nós amamos, pessoas queridas, mesmo que isso signifique deixar a estabilidade para trás, mesmo que signifique deixar a segurança para trás. No início deste mês nós tivemos aqui o missionário VJ. Hoje nós podemos ver o vídeo da missionária Rosana de nossa igreja. Queridos, isso fica muito claro quando nós temos contato com esses missionários, com essas obras missionárias, que não é uma obra movida por prestígio, por reconhecimento, por louros, por dinheiro, mas por amor. Amor a Cristo, amor às pessoas que ainda nós não conhecemos e que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Simonton sabia disso. O amor de Cristo o constrangia. Ele não veio ao Brasil porque fazia algum sentido humano, pelo contrário, não fazia nenhum sentido humano ele vir ao Brasil. Tudo jogava contra. Ele era jovem, ele era frágil de saúde, tinha uma carreira super promissora nos Estados Unidos, mas ainda assim, ele veio. Veio porque o chamado de Jesus queimava firme, queimava forte em seu coração, como fogo. Queridos, o amor precisa nos tirar do centro. O amor precisa nos fazer olhar para fora, e não apenas para dentro das nossas quatro paredes, não apenas para dentro da nossa própria vida, porque o amor de Cristo nos impede de vivermos para nós mesmos. Esse critério não é apenas para Paulo, não é apenas para Simonton, para o VJ, para a irmã Rosana, mas esse critério é para todos nós. Diante dos desafios espirituais que nós temos, constantemente a gente se pergunta: mas será que é seguro? Será que é viável? Será que é estável? Será que vale a pena? Quando na verdade o cristão que vive a partir do chamado de Jesus Cristo, ele pergunta: mas isso é fiel? Cristo está me chamando para isso? Talvez Deus esteja chamando você hoje para servir aonde nunca imaginou. Eu não estou dizendo simplesmente de pegar um avião, um navio e ir para outro lugar do mundo, mas perdoar quem te feriu. Mesmo que não haja garantias de reconciliação, mesmo que não hajam garantias de que haverá uma amizade novamente, mesmo que não haja garantias de que você
reaverá algo perdido por conta dessa amizade. Pode ser então que Deus te chame a investir tempo, investir dinheiro, investir dons em algo que não trará uma vantagem direta para você, mas que glorificará o nome de Deus. E diante de todas essas situações que nós somos colocados de muitos dias, muitas vezes, o que nos move? Ou melhor, quando essas situações chegarem a você, o que te moverá para tomar a decisão ou não? A segurança? A estabilidade ou o amor? O conforto, a tranquilidade ou a obediência? Querido, Jesus não chamou os seus discípulos para uma vida segura, mas chamou os seus discípulos para uma vida frutífera. E os frutos vêm de uma obediência amorosa ao mandato de Jesus. Não se engane, semear não é confortável, mas quem semeia, semeia mesmo quando a terra é dura, semeia mesmo quando os olhos estão molhados, semeia mesmo quando o futuro é incerto. O apóstolo Paulo parte com dor, mas o amor de Cristo torna essa dor, torna esse custo suportável. Mas essa dor não é apenas de quem vai, essa dor não é apenas de quem é enviado, mas quem ama também sente o peso da despedida. Os presbíteros de Éfeso, por exemplo, choraram ao se separar de Paulo e ainda assim o deixaram ir porque estavam confiando na vontade de Deus. Não simplesmente porque a dor sumiu, mas porque eles confiavam naquele que chamava Paulo. Isso é impressionante porque a coragem de partir, ela impacta profundamente aqueles que despedem em paz, mesmo não querendo se despedir. Isso também é missão. Missão também é abrir mão daquilo que amamos, de quem nós amamos, para que outros conheçam ao Salvador, de que outros conheçam ao Senhor, como Simonton, como VJ, como tantos outros que deixam o conforto por amor a Jesus. Paulo nos mostra que o verdadeiro missionário não se guia pelo conforto, mas o verdadeiro missionário se guia pela cruz. E é justamente aí que o tema do nosso ano se cumpre com mais clareza, semeando e colhendo. Quem ama, semeia mesmo entre lágrimas. E quem semeia assim, colherá com alegria. Meu irmão, nessa semana, não deixe que o amor de Cristo fique apenas em palavras, mas ore a Deus. Peça para que Ele te mostre uma pessoa concreta, uma pessoa específica a quem você pode servir, uma pessoa que você possa encorajar, uma pessoa que você possa até mesmo sacrificar algo de si por ela. Pode ser um vizinho esquecido, pode ser um colega desanimado, pode ser um irmão em crise ou até mesmo alguém da sua casa. Vá até essa pessoa, abrace essa pessoa, ajude essa pessoa, ore com ela. Mesmo que isso custe tempo, mesmo que isso custe conforto, ou mesmo recursos, porque lembre-se, quem ama a Deus, quem ama as pessoas, quem ama o próximo, semeia. E quem semeia assim, colherá com alegria. Mas nem sempre o peso maior da missão está na despedida. Muitas vezes o mais difícil é saber que o caminho adiante vai ser marcado por sofrimento, certo? Então, o que pode sustentar o missionário quando ele sabe que o próximo passo pode ser o mais difícil? Esse é o nosso próximo ponto. O missionário é chamado a obedecer, mesmo quando o caminho é de cruz. Depois de passar por várias cidades, Paulo chega a Cesareia. Lá é recebido com hospitalidade por Filipe, o evangelista, aquele que anos antes anunciara o evangelho com poder na Judeia e em Samaria. Agora esse mesmo Filipe abre sua casa para Paulo, um ambiente fraterno, um ambiente acolhedor. Poderíamos até imaginar que Paulo poderia ficar um bom tempo ali descansando, não é? Mas é justamente nesse lugar de conforto, justamente nesse lugar de tranquilidade, que a obediência do apóstolo é posta à prova. Surge o profeta Ágabo,
com um gesto carregado de peso espiritual, ele pega o cinto de Paulo, amarra suas próprias mãos e pés e anuncia: assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. A reação é imediata. Os irmãos de Cesareia imploram: Paulo, não faça isso, Paulo. Evite esse sofrimento. Afinal, é a lógica do afeto, é a lógica do amor. Quem nós amamos, nós não queremos que sofra. Mas diante disso, Paulo responde com firmeza: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Se Paulo estivesse num podcast, o host ia falar: uau! Mas Paulo não é apenas um mártir romântico. Paulo também não é alguém que ama o sofrimento e busca o sofrimento. Não é alguém que glorifica a dor. Mas ele sabe que, se for necessário sofrer para obedecer, ele obedecerá. Porque há algo muito mais forte que o medo que move o coração do missionário: a convicção do chamado. E essa convicção, queridos, não vem da própria capacidade, não vem da própria confiança, mas vem da confiança no Deus que envia. E isso impacta completamente aqueles que estão ao redor. Veja de novo o texto: como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. A obediência de Paulo discipula. A coragem do apóstolo fortalece a fé da igreja. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: a fé verdadeira reconhece quando tendo passado todas as consequências. Ainda assim, seguimos adiante, porque confiamos mais na promessa de Deus do que nos perigos do caminho. A obediência que abraça a cruz forma discípulos e gera coragem. O nosso missionário Simonton sabia disso, conhecia sua saúde frágil, sabia que o Brasil seria um campo muito hostil, sabia mesmo que poderia nunca mais voltar depois que ele desembarcasse aqui, mas mesmo assim ele veio. Veio porque a obediência ao chamado de Cristo valia mais do que uma vida segura. Simonton teve apenas 7 anos de ministério aqui. Ele não viveu muito tempo. 7 anos apenas. Morreu jovem. Mas cada semente lançada por aquele jovem, doente, mas fiel missionário, floresce até hoje. Mas não floresce porque Simonton foi grande, mas porque ele foi obediente a um Deus que é muito grande. Ele confiou que Deus cuidaria da colheita de quem semeia com fidelidade. Olhando para esse texto, olhando para a missão, olhando para a história da nossa igreja, nós não somos chamados a apenas nos emocionar quando passa um vídeo, quando nós ouvimos uma história, ouvimos uma pregação sobre missão, mas nós somos chamados a decidir, porque obedecer pode custar um projeto pessoal, pode significar perseverar quando tudo parece improdutivo. Talvez o seu campo missionário não seja como os dos nossos irmãos citados aqui. Talvez não precise viajar para outro país, mas o seu campo missionário pode ser o seu casamento difícil. Pode ser a empresa injusta que você trabalha. Pode ser a faculdade de ambiente hostil que você estuda. Ou até mesmo o bairro negligenciado que você mora. Talvez Deus esteja chamando você para ir além, discipular alguém, servir mais profundamente, liderar um grupo de estudo, acolher um jovem ou até mesmo deixar tudo e ser enviado, por que não? A pergunta é simples nesse caso, porque nós estamos prontos para obedecer mesmo quando o caminho for de cruz, nós sabemos disso? O que nos move, a resposta é que nós devemos semear em obediência, não em visibilidade, não em segurança. Até porque o fruto da missão geralmente não aparece agora, às vezes não aparece nem mesmo nesta vida, mas a fidelidade nunca é em vão. O chamado não é um chamado ao sucesso visível, mas é um chamado à fidelidade invisível. Paulo sabia disso.
Simonton sabia disso. Ambos obedeceram sem ver os resultados e Deus os usou. Um verdadeiro missionário não caminha por resultados, mas caminha por convicção. Sabe que o caminho é estreito, que há lágrimas no percurso, mas mesmo assim, ele obedece. Queridos, não adiem a obediência que Deus tem chamado de você. De novo, pode ser reconciliar-se com alguém, iniciar aquele discipulado com quem você tem resistido, ser fiel nas contribuições, perdoar quem te feriu, ou até mesmo dar um primeiro passo. É um chamado missionário de fato, de ir, não é? Escolha, decida por um ato de obediência nessa semana ainda, e faça, mesmo que doa, mesmo que custe. Confiando sempre que o Senhor da colheita cuida dos frutos de cada semente lançada em fidelidade. Mas diante disso, diante de irmos a campo, irmos trabalhar, mesmo sabendo que poderemos sofrer, poderemos encontrar um caminho de cruz, há uma verdade consoladora, porque, queridos, o missionário não caminha sozinho. A missão é pesada, claro que é, mas ela é sustentada por uma comunidade, por uma família. E é isso que nós veremos agora no nosso terceiro ponto. A missão é sustentada por uma comunidade que também semeia. A missão é sustentada por uma comunidade que também semeia. Após toda a tensão, depois das emoções de despedidas, o texto nos leva a um detalhe que talvez poderia também passar desapercebido, mas que carrega um peso enorme para a missão de Deus. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco. Veja, Paulo não vai sozinho. Ele é acompanhado, ele é sustentado, ele é hospedado. A missão é sim pessoal no chamado, mas ela é coletiva no sustento. Lembremos, a igreja não cria a missão. A missão não é uma coisa que vem da cabeça dos pastores, dos presbíteros, de juntas missionárias. Mas a missão é de Deus. Porque Deus é, sobretudo, um Deus missionário. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Salvar eu e você. E é dessa missão do Pai, dessa missão de Jesus Cristo, que a nossa missão como igreja deriva. Assim como o Pai enviou o Filho nos envia. É por isso que nós plantamos igrejas, é por isso que nós formamos pastores, e no nosso caso em específico, é por isso que mesmo sendo uma igreja que é família de famílias, nós somos sobretudo uma igreja missionária. Por trás de cada Paulo que vai, há uma comunidade que envia. Por trás de cada passo missionário, há ombros que sustentam, corações que oram, mãos que contribuem, vozes que encorajam. Os missionários não são heróis solitários, mas eles são parte de um corpo. E esse corpo, queridos, é a igreja, chamada a participar ativamente da missão de Deus. Nem todos vão a Jerusalém, nem todos cruzam oceanos, mas todos, sem exceção, são chamados a se envolver. Simonton não veio sozinho, embora fisicamente ele tenha viajado só, ele foi enviado. Haviam cartas de sua igreja, haviam ofertas, haviam intercessores, haviam amigos, uma igreja que acreditava em investir tudo na obra missionária. E essa história continua. Hoje, os irmãos bem ouviram o pastor comentando enquanto fazia um momento de ações de graças pelos nossos 99 anos, 67 de organização, nós sustentamos mais de 10 projetos missionários. Alguns na Grande Curitiba, outros em diferentes regiões do Brasil e outras até mesmo do outro lado do Atlântico. Sim, missões não são feitas apenas por aqueles que vão, mas também são feitas por aqueles que estão aqui, mas assistem, suportam, apoiam. Missão envolve quem vai. Missão envolve quem envia, quem sustenta, e todos lutam na mesma frente. Talvez você se pergunte,
Poxa, como eu posso participar da missão de Deus? Talvez você não seja como Paulo, mas você pode ser como Lucas, que registrou tudo com fidelidade. Pode ser como Lídia, que abriu sua casa. Pode ser como Barnabé, que encorajava. Pode ser como os discípulos de Cesareia, que caminham junto com quem Deus está levantando. Mas preste atenção, porque sustentar não substitui obedecer. Contribuir não exime ninguém de ir, porque todos são enviados. Todos. Alguns vão a outros países, alguns vão atravessar o seu condomínio, indo ao vizinho. Alguns vão atravessar sua bancada de trabalho para ir ao colega. Ou então, vai atravessar o banco, vai atravessar a cidade para ir até aqueles irmãos que estão cansados na fé. O missiólogo, melhor dizendo, presbiteriano Leslie Newbigin disse algo muito interessante. A igreja é missão em sua própria natureza. Enviar, ir e testemunhar não são atividades da igreja, são a identidade da igreja. Talvez a sua vocação não esteja no púlpito, mas na intercessão. Talvez não seja com um passaporte, mas sim com um apoio constante ao novo convertido, à viúva, ao missionário, ao adolescente que precisa de discipulado. Talvez Deus esteja chamando você para que abra sua casa, para que ensine alguém. Seja como for, de qualquer maneira que seja, você é chamado a semear. Quem sustenta a missão está semeando. Quem ora, contribui, serve, discipula, encoraja. Estes também colhem. E não colhem apenas resultados visíveis, mas frutos eternos. Como disse um missionário chamado David Livingstone, nunca fiz um sacrifício. Tudo o que entreguei, recebi com juros eternos. Amados, a missão de Deus avança quando nós, a igreja, se levanta. O reino floresce quando o corpo coopera. Paulo não vai sozinho, vai como parte de um corpo que entende que a missão não é só dele, mas é de todos. Cada um semeia, precisa semear de um jeito, mas ninguém pode deixar de semear. Que nós possamos nos envolver de forma concreta em uma frente missionária da igreja ainda neste mês, orando, contribuindo e servindo ativamente. Mas por fim, nós não podemos deixar de olhar para o missionário perfeito, aquele que não apenas nos envia, mas aquele que em primeiro lugar veio até nós. A verdadeira semente que caiu na terra, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos dar fruto. Amados, Jesus é o missionário perfeito. Jesus é o missionário supremo e é nele que toda missão começa, continua e termina. Nenhum missionário, por mais fiel que seja, pode salvar. Só um pôde. E aqui está o centro de tudo, inclusive está acima da nossa cruz. Quem salva é só Jesus. Porque é Ele, meus amados irmãos, Jesus Cristo, que abre o coração, é Ele quem dá nova vida, quem transforma pecadores em adoradores. Nós semeamos sim, mas é Ele quem dá o crescimento, a nossa própria história confirma isso. Ao longo dos 99 anos de existência e 67 anos de organização, a nossa igreja participou ativamente da plantação de mais de 20 igrejas e da formação de mais de 15 pastores. Tudo isso não porque somos maravilhosos, porque somos bons, porque somos muito capazes, mas porque nós entendemos que a salvação não vem de nós, mas vem do Senhor que nos enviou. E esse Senhor que nos enviou veio até nós. Simonton semeou com lágrimas, Paulo semeou com coragem, mas nenhum dos dois foi perfeito. Eram frágeis, tinham suas dificuldades, suas debilidades, mas há um sim que foi perfeito, há um sim que foi diferente, Jesus Cristo. Ele não apenas nos enviou, mas veio até nós.
não apenas falou da cruz, não apenas pregou sobre a cruz, mas ele tomou sobre si a cruz. Cruz que não era dele, era nossa. Cristo não apenas chamou discípulos, mas entregou-se pelos pecadores. Foi arrancado do céu, do lado do Pai, foi enviado ao mundo, amou sem medida, obedeceu até o fim, suportou a vergonha, bebeu ao cálice. Cristo amou, mesmo sabendo que o caminho dele era literalmente um caminho de cruz, meus irmãos. E semeou com a própria vida, por amor a mim, por amor a você. Como bem disse o evangelista João no seu evangelho, no capítulo 12, no verso 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Na ressurreição, ele colheu filhos, e agora nos envia, como está escrito em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Queridos, a missão custa, mas vale. Vale porque Cristo vale. Vale porque o reino é eterno. Vale porque os frutos permanecem para a vida eterna. E a promessa permanece viva, como diz o Salmo 126, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Porque Cristo semeou com lágrimas na cruz, colherá conosco com alegria na eternidade. Por isso eu lhe pergunto, para encerrar a mensagem, estamos dispostos a obedecer, mesmo quando o caminho for estreito? Estamos dispostos a obedecer, mesmo se nós não vermos resultado? Estamos dispostos a viver não para nós mesmos, mas viver para aquele por quem nós morreu e aquele por quem nós ressuscitou? Se a resposta for positiva, então vá. Ore com fé, sirva com zelo, contribua com alegria, acolha com compaixão, persevere mesmo em lágrimas, porque quem semeia em lágrimas, com alegria, colherá. Amém.